Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Te
todo joelho tem que se dobrar. Diante do Senhor Jesus, todos nós temos que nos dobrar. E que nessa noite o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, verdadeiros adoradores prostrados aos teus pés. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso nós nos humilhamos diante do Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nos rendemos totalmente a Ti. Que verdadeiramente o Senhor, com Teu fogo santo, venha queimar em nossos corações, venha arder em nossos corações, venha consumir, venha queimar tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem nos tirado da mesa. Que o Teu fogo santo venha consumir. Verdadeiramente nós iremos viver, papai, isso que nós acabamos de cantar, esses louvores que nós acabamos de te entregar, que nós iremos viver esses louvores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e já te agradeço, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto nós estávamos louvando, Deus estava ministrando em meu coração algo muito profundo, muito forte. E eu falei, meu Deus, sabe por quê, meus irmãos? Para você queimar uma folha de papel, uma folha de sulfite, você não precisa de um fogo muito forte. Qualquer palito de fósforo queima. Agora, para você queimar um tronco de madeira, você já precisa de um fogo mais forte. O fogo já precisa estar ali há um bom tempo, aquecendo, queimando, para ele consumir aquela madeira. Agora, para você queimar um metal, você precisa de um fogo muito mais forte. Para você derreter o ouro, para você purificar o ouro, você precisa de um fogo mais forte ainda. Nós cantamos, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. E Deus falou para mim, filhão, tem muito mais do que lenha aí. Tem muito mais do que lenha aí. Só que para queimar, precisa de um fogo mais forte. Para queimar esse combustível que é mais poderoso, que é mais forte do que a lenha, eu preciso de um fogo mais forte. Então eu preciso estar na mesa com Jesus, sendo queimado, sendo aquecido cada dia mais, para que a chama do Senhor venha estar mais forte. E aí ela vai consumir não só a folha, não só a madeira, não só o aço, o metal, mas ela vai purificar todas as obras. E a palavra de Deus fala que naquele dia as nossas obras serão medidas. Uns receberão um galardão de madeira, outros receberão um galardão de ouro, de acordo com a obra que nós temos. Então, meu irmão, para queimar esse combustível que está aí dentro de você, precisa de fogo. Esse fogo que nós acabamos de pedir, esse fogo que nós acabamos de clamar, quanto mais quente,
você entender, só para você entender. 3 jovens se posicionaram diante do resto do mundo. Não foi nem diante de uma nação, foi diante do resto do mundo. E falaram: eu não adoro outro Deus além do Senhor. Pode fazer o que você quiser. Então eu vou te matar. Pode matar. Então eu vou te lançar numa fornalha. Pode lançar, não tem nenhum problema, mas eu não vou adorar outro Deus. Mandaram aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, de tal forma que os homens que carregaram esses 3 jovens e lançaram esses 3 jovens dentro da fornalha, aqueles homens morreram. Mas aqueles jovens, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Sabe por que o fogo externo não queimou eles? Porque eles tinham um fogo interno que era muito mais poderoso, muito mais forte do que qualquer fogo externo. É esse fogo que Deus quer que eu e você venhamos desenvolver, que nós venhamos buscar em nossos corações, na mesa com Jesus. Olha aí, olha o que Deus quer e vai fazer. É forte demais, irmãos. Meu Deus. Continua na mesa. Você que está buscando estar na mesa com Jesus, continua. Continua todo dia, continua. Não para não. Nós estamos só no 25º dia do ano. Então nós só estamos no começo. Continua. Você já está vendo a diferença, você já está vivendo a diferença daquilo que Deus tem feito na tua vida. É claro, eu sei, também aumentaram as lutas, eu sei, irmãos. Também aumentaram as dificuldades, eu sei, irmãos. Também aumentaram os ataques, eu sei, irmãos. Mas maior é o que está em nós. Então continua na mesa. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A vitória que vence o mundo, a arma que vence o mundo é a nossa fé. Então continua, meu irmão, continua na mesa, continua buscando, que a vitória é nossa, a vitória é tua. Tenha certeza disso. Nós somos mais do que vencedores. Continua buscando na mesa com o Senhor Jesus, continua. Não perca o foco, não tira o foco. Enquanto nós estávamos adorando, louvando, o Senhor começou a ministrar em meu coração, e eu falei: meu Deus, eu não posso perder o foco, eu não posso tirar o foco. E Deus ali já estava me mostrando: ei, filhão, aqui, você já está deixando, não, volta lá, resgata lá. E eu sei que assim Deus deve estar ministrando no teu coração também, meu irmão. Por quê? Porque Deus quer que eu e você venhamos estar na mesa. É só na mesa que nós vamos ficar pequenos. E quando eu fico pequeno, a minha casa fica pequena, o meu bairro fica pequeno, a minha cidade fica pequena. E qual é a visão? Jacareí vai ficar pequeno quando eu ficar pequeno. E para mim ficar pequeno, eu tenho que estar na mesa. Em janeiro, fevereiro e março, nós vamos buscar, nós vamos focar em ficar pequenos através do louvor. Então presta atenção, foca no que Deus está falando contigo em cada louvor. Ouça o que Deus está falando com você em cada ministração de louvor, em cada música que você escuta. Deus está falando contigo, Deus está tratando contigo. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Você tem arrumado a casa para Jesus entrar? Você tem perfumado a tua casa para Jesus entrar? Você tem tirado tudo aquilo que está fora do lugar? Como assim, pastor? A tua mente, a tua cabeça está confusa. Ora você quer buscar Deus, ora você quer estar no mundo.
Ora você está triste, ora você está alegre. Coloque a casa em ordem, arruma as suas emoções, coloque cada coisa no seu devido lugar. Ah, pastor, eu não consigo, pede ajuda dele. Senhor Jesus, me ajuda a arrumar a casa aqui. Já que o Senhor quer entrar, minha casa está meio bagunçada aqui, Senhor Jesus. Me ajuda a colocar ela no lugar. E mais do que tudo, dá ele um lugar de honra. Está aqui, Senhor Jesus, um lugar de honra no Senhor, na minha vida. Amém, queridos? Ouça o que Deus tem ministrado através do louvor. Ouça. Se você não tem o hábito de escutar louvores na tua casa, no teu trabalho, no carro, desenvolva esse hábito. Ao invés de deixar a televisão passando filme, passando série, passando novela, coloca lá um louvor. Ouça o que Deus quer falar contigo através do louvor. Amém, queridos? Nós vamos ficar pequenos, já estamos ficando e vamos ficar ainda mais. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. É assim que Jesus vai realizar a tua obra aqui na terra, na minha vida, na tua vida, através da minha vida e através da tua vida. A vontade dele vai se cumprir. E eu estou feliz por fazer parte dessa grande família, desse grande projeto que Deus sempre sonhou. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Como nós estamos em janeiro, fevereiro e março, nós estamos focados no louvor, amém? Então eu quero, pelo menos uma vez por mês, na direção de Deus, trazer um levita para ministrar a palavra dele para nós, ministrar no nosso coração algo que só o levita entende, recebe, porque a mente do levita é diferente. Eu tenho 2 levitas em casa, e quando eu digo levitas, assim, eu estou me referindo a quem canta, quem toca. E qualquer hora, qualquer lugar que para, ou está tocando, ou está cantando. E eu sei que Deus trata de forma diferente. E Deus nos deu essa direção e nada mais justo, né, porque nós começamos com os nossos levitas. Então hoje quem vai estar ministrando a palavra para nós é a pastora Dileia, nossa ministra de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu já falei para ela, já põe o João Vitor para abrir o culto. E eu creio que logo o João Vitor também já vai estar pregando também. Em nome de Jesus. Com fé, aleluia, está com bastante fé, amém? Glória a Deus. Estou esperando que eu for pregar, eu vou botar você para cantar também. Já que estou pregando, ele vai ter que ministrar. Louvor, você não acha, não? Amém? Melhor não é hoje. Não, tem que ter fé, né? Amém? Graça e paz, né? Mais uma vez aqui, para nós falarmos sobre a palavra do Senhor, né? E como o pastor falou, né? Nós somos músicos, levitas, eu digo muito mais, nós somos adoradores. E em todo tempo nós estamos louvando e adorando ao Senhor. Em todo tempo e em fora de tempo também. Amém? Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no Salmo 22, versículo 3. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre o louvor, como o pastor falou, né? E o tema central dessa palavra é a força explosiva do louvor. Nós que trabalhamos, né, no meio da música, do louvor,
Se reúne no Natal, não tem como se reunir se não cantar, se não entoar. E isso agrada ao Senhor, porque nós vamos ver aqui hoje que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, aqui está escrito assim, se você puder colocar na versão ACF, por gentileza, então aqui está falando entronizado, mas agora a gente vai ver nessa versão que diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Então aqui a palavra do Senhor está falando que Ele habita em meio aos louvores. Então sempre ouvimos, né? Em todo lugar que a gente vai, que a gente ouve falar que Deus habita em meio aos louvores. E a pergunta que eu faço é: por que Deus habita em meio aos louvores? Por que Deus, você já fez essa pergunta? Por que Deus habita em meio aos louvores? Então aqui em Salmo 22:3 diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Assim, essa palavra é uma revelação para nós. Aqui podemos compreender que o Deus Todo-Poderoso reside em cada um de nós. Reside em mim, reside em você. Então, se Ele habita em nós, Ele se manifesta por meio dos louvores através de nós, através da minha vida, através da sua vida. O Senhor ele habita nos nossos louvores, isso é, o Senhor manifesta quando nós o louvamos. A palavra entronizar significa morar, residir, ou como nós já vimos aqui, habitar. O Senhor habita, Ele mora em meio aos louvores do seu povo. Quantas pessoas aqui que já estavam em situações difíceis, falaram que você começou a louvar, parece que tudo mudou? Você coloca um louvor lá, parece que tudo muda, a atmosfera muda, porque a palavra do Senhor está dizendo que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. E Ele habita em quem? Ele habita aonde que Ele habita? Ele habita em templos feitos por homens? Não. Ele habita em mim e Ele habita dentro de você. Por isso que nós louvamos hoje que nós somos o sacrifício. Assim que o fogo em mim mora em mim, porque eu escolho estar na tua presença. E quando nós escolhemos estar na presença do Senhor, o Senhor ele faz de nós a habitação dele. Ele mora dentro da nossa vida, ele mora dentro do nosso coração. Então, quando ele fala que ele habita em meio aos louvores, ele está habitando através de mim, através de você. Aonde você chega, você vai ali, você adora o nome dele, você está levando essa atmosfera, porque o Senhor, Ele habita em nós. Então, quando nós o louvamos, não existe nenhuma situação precária na sua vida que poderá prevalecer. Não há medo, não há preocupação, não há mágoa, não há frustração. Todos esses fatores negativos que confirmam uma situação de derrota, de estresse, de mágoa, de frustração, eles são transformados em alegria por meio dos louvores. Então, o poder do louvor, ele é imenso, ele é intenso. Só que já sentiu isso, sabe? Essa força explosiva que tem o louvor. Quantas das vezes, assim, esse tempo atrás, quase um tempo, a gente está passando por umas lutas, umas aflições, e tem dia que você está assim: não, eu não quero ouvir nada, não quero escutar nada, eu quero ficar só aqui. Desculpa ouvir a palavra, desculpa se falar essa palavra. Eu quero ficar aqui na minha sofrência. Quero ficar aqui na minha sofrência, quero sofrer, vou ficar e pronto, não quero mais. Mas você sabe que não é isso que o Senhor tem para você. Aí você fica lá relutando, né? Não, eu não quero, porque eu quero ficar aqui, eu quero sentir isso. Mas quando você se posiciona, você fala: não, eu vou lá, vou ligar o meu celular, meu iPad, seja o que for, e você coloca os louvores, em questão de segundo, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar dentro de você. Aquela tristeza que muitas vezes, às vezes nem sai, ela continua lá, mas você já começa a mudar o seu modo de pensar. Você fala: não, eu estou passando por isso, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Com a força do Espírito Santo eu vou conseguir. Sozinha, não consigo seguir. Então me
Nós, né, o Ministério de Louvor, quem canta, nós somos o cartão de visita da igreja. As pessoas chegam, ela entoa, e nós aqui, os levitas, estamos preparando o coração de cada um para receber a palavra do Senhor. Porque no meio do louvor a cura, a restauração, no meio do louvor Deus está tocando, Deus está restaurando. Às vezes sua mente está perturbada lá, aí vem o louvor, você fala assim, não, eu vou crer, eu vou confiar, o Senhor está preparando a terra fértil para vir a palavra e ser plantada aquela semente, como foi falado aqui, aquela semente que vai gerar, que vai frutificar, que vai dar frutos. Amém? Mas isso aqui é só uma introdução, que a palavra vem agora, brincadeira. Abra para mim aí em Hebreus. O que eu quis dizer para vocês? O que é entronizar? Por que a palavra diz? Porque a gente estuda muito isso, né? Deus habita em meio aos louvores, Deus está entronizado em meio dos louvores, mas a gente nunca, muitas das vezes as pessoas não pensam o que é habitar, o que é estar. Por que Deus está? Porque está em mim e está em você. Se Ele habita em nós, se você está louvando, adorando, exaltando, não tem como ser diferente. Hebreus, não falei, né? 13 e 15, por favor. Hebreus 13 e 15. E é tão lindo quando o Senhor Ele trabalha nas nossas vidas, em meio aos louvores. Hebreus 13 e 15. Diz assim, ó: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, por meio, na minha versão está escrito assim, por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando a gente fala, oferecemos a Deus sempre, o que é sempre aqui? Sacrifício de louvor sempre. O que é sempre? É uma palavra que nós temos, eu pelo menos tenho ouvido muito nesse começo do ano, eu acredito que você também. Sempre é você ter uma constância. Você ser constante naquilo. Quando nós não temos o hábito, né, de acordar, não tem aquela constância, espero não, né? Acordar, escovar o dente, lavar o rosto, você não faz isso automaticamente todo dia? Isso é o que? É uma constância. Você sempre está fazendo isso. É você ser constante. Aí, ó, todo dia você faz isso. Então, quando a palavra diz aqui, ó, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Então, é em todo tempo, em fora de tempo, nós temos que estar apresentando a Deus sacrifícios de louvor. E a pergunta que eu te faço é: como pode alguém louvar sempre a Deus? É uma pergunta interessante, né? Porque a palavra manda louvar o Senhor sempre, em todo tempo. Você vai passar o dia inteiro cantando? Vai brigar com o filho cantando? Vai brigar com o marido não? Vai conversar com o marido de uma forma mais calorosa cantando? Vai trabalhar cantando o dia inteiro? Como que é isso? Como que é você viver uma vida com constância no louvor? Eu posso entender que seja bom louvar a Deus naturalmente, mas todo tempo? Como assim? No Salmos 34, versículo 1, ele diz assim, ó: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então o salmista está dizendo: louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Devemos louvar a Deus em qualquer situação. Então, quando está dizendo eu devo louvar o Senhor em todo tempo, não significa que você tem que passar 24 horas cantando. Vai dormir lá cantando, né? Fogo, então não tem nem como, né? Senão, oxe, acaba algum problema. Mas o que é louvar a Deus em todo tempo? O que é louvar a Deus em todo tempo? Significa
Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Mas o seu irmão da direita e da esquerda não sabe o dia que você teve. Aquele dia tribulado que você teve, aquela prova que você teve naquele dia, ou naquela semana, naquele mês. Só que você está sendo obediente porque você está louvando o Senhor na adversidade. Então, quando aqui o salmista está falando que nós temos que louvar o Senhor em todo o tempo, realmente é em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus diz aqui que devemos oferecer sacrifícios de louvor sempre e não apenas de vez em quando. Isso não quer dizer que tudo que acontece na nossa vida venha de Deus, mas significa apenas que nós agradecemos com a certeza de que Ele tem a solução, seja qual for o nosso problema. Amém? Deus aqui está dizendo que eu e você devemos louvá-lo continuamente, dedicando toda a nossa vida a Ele, todo o nosso louvor a Ele. Então, quando eu tenho que louvar o Senhor? Quando eu estou dirigindo, eu tenho que estar louvando o Senhor. Devemos louvar quando estamos pagando nossas contas. Glória a Deus, aleluia, porque nós temos dinheiro para pagar nossas contas. Eu lembro de uma certa situação que quando devemos louvar quando estamos dirigindo, né? Então assim, eu quando estou dirigindo, meu som sempre é no último volume e eu sempre estou ali louvando o Senhor. E uma certa ocasião eu estava vindo de São Paulo, há tempo atrás já, e eu estava vindo de São Paulo, ali na Dutra, e cantando, e era um dia chuvoso, né? Alguns conhecem esse testemunho. E era um dia bem chuvoso, por isso que eu já tenho, não medo, tá gente, mas cautela nos dias de chuva para dirigir. Então, vindo ali na Dutra, né, cantando lá, bem alto, orando, e certo momento eu perdi o controle do meu carro, porque tinha muita água, e o carro, eu perdi o controle ali, né, naquela poça, e realmente eu não tinha o que fazer. Eu vi o carro ia bater ali no muro, e eu só gritei, né? Parei de cantar e gritei, Jesus! Não tem o que fazer, eu realmente ali não tinha mais o controle do carro, e eu vi pelo retrovisor que estava vindo uma carreta, né? Pensei, já era, né? Só falei, Jesus, minha vida te pertence. E, né, a gente não vai falar assim, do nada, não foi do nada, eu sei que foi as mãos do Senhor, porque ali o meu carro era um lugar de adoração ao Senhor. Eu sei que daí aconteceu que o volante virou todo e o carro foi até o acostamento e parou. E eu não estava com a mão no volante, tá, gente? Não estava com a mão no volante, eu realmente soltei porque eu não tinha o que fazer. Tipo assim, soltei, fechei o olho, gritei Jesus e esperei. Já estava esperando algo ruim acontecer. E nisso o carro foi, parou no acostamento e a carreta passou. Ali eu falei, meu Deus. Eu liguei para o pastor na época, né? Falei, nervosa, tipo assim, eu liguei só para ele desabafar, que ele não podia fazer nada, né? Ele estava trabalhando. Mas aquele que podia fazer algo por mim fez, que era Jesus, porque o Senhor ele habita em nós, ele habita em meio dos louvores. Eu estava ali louvando naquele momento e ele entrou como escape sobre a minha vida. Mas isso me ensinou uma lição muito boa, que eu tenho que tomar cuidado quando está chovendo, principalmente quando tem muita posse de água na Dutra, que o carro pode aquaplanar. E foi isso que aconteceu, realmente, ele saiu. Então, isso me ensinou uma lição. Duas, né? Louvar o Senhor em todo o tempo e não dirigir. E dirigir com muito cuidado, com a chuva, viu, gente? Isso aí, ó, pega a visão. Quem é motorista aí, vindo sempre, todo o tempo, vigia. Então, nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo, quando a gente está pagando uma conta. Glória a Deus, aleluia, porque se você está pagando conta, porque Deus te deu as condições de trabalhar, de ter uma conta para pagar. Devemos louvá-lo durante o banho, né? Quem que não gosta de cantar? Nossa, durante o banho tem um monte de cantor, né? Misericórdia. Os maiores cantores estão durante o banho, né? Não vou nem perguntar quem canta aqui durante o banho, porque o João Vitor, filho, ele faz um show. Acho que ele acha que
mas eu tenho a convicção em quem eu tenho crido, em quem eu tenho servido, e eu sei que no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo certo do Senhor, as coisas vão entrar no seu devido lugar, porque tudo é no tempo do Senhor, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Então, enquanto não chega o tempo dele de liberar a vitória para mim e para a sua vida, nós temos que oferecer a ele sacrifícios de louvor, porque há poder no louvor. E nós temos aqui em Hebreus 13:15, que diz assim, que o fruto, volta lá por gentileza em Hebreus 13:15, tem um detalhe muito profundo que diz assim, que o fruto dos lábios que confessem o seu nome, que é o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Então, o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. A palavra fruto aqui, ela salta aos nossos olhos, porque lembra da passagem de João 15:8, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos. Ah, pastor, mas o que tem a ver o fruto com o louvor? Tem a ver, é o fruto dos teus lábios, é o fruto que está saindo dos teus lábios de adoração. Embora haja muitas maneiras pelas quais nós cristãos podemos produzir frutos, há uma verdadeiramente segura, que é pelo fruto dos nossos lábios louvando a Deus. Então, quando nós estamos louvando o Senhor, está sendo fruto dos nossos lábios. Então, toda vez que nós louvamos e nós damos graça a Deus, nós estamos produzindo frutos. Toda vez que nós louvamos, nós estamos produzindo frutos. Nós sempre falamos que nossas palavras têm poder, e isso aí entra no louvor da adoração. Então, ali, você está ali, então louve. Está difícil? Então louve, simplesmente louve. Está achando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade os céus, porque depois disso que acontece, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém vai fechar, porque ele trabalha para quem nele confia e caminha contigo. De noite ou de dia, ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Então, é com muito louvor. Então, quando eu estou passando por um momento de luta, de aflição, eu começo a louvar o Senhor. Essas palavras são frutos que estão sendo gerados através dos meus lábios. São frutos que estão sendo gerados através dos meus lábios. Por isso eu sempre bato na tecla que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido, com as músicas que nós temos ouvido. E quão grande é a nossa luta e a nossa dificuldade com os nossos filhos para ouvir louvores que exaltem o nome do Senhor Jesus. Eu digo isso por experiência. Como está difícil essa geração. Nós, como se a gente pudesse pegar abrir a cabeça, enfiar dentro e fechar de novo, mas a gente não tem esse poder, porque quem tem o poder de convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. E essa semana eu sentada com o João Vitor e conversando com ele, falei: filho, nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós escutamos, porque tudo aquilo que nós escutamos são sementes que estão sendo plantadas no nosso coração, na nossa mente. E o diabo, ele sabe o poder que tem o louvor. O diabo, ele sabe o poder que tem na adoração. Por isso que ele tanto trabalha nesse meio, tentando iludir os jovens, iludir os adolescentes. A cada dia mais está cantando coisas que os afastam da presença do Senhor. Porque tudo aquilo que nós estamos consumindo, a gente está consumindo, né? Você vai lá, você compra uma roupa, um tênis, você está consumindo aquilo. Você vai lá comprar uma pizza, opa, vou comprar uma pizza para jogar fora? Eu vou comprar uma pizza, não, irmão. Não vou comprar, porque o irmão já está o glória. Eu vou comprar uma pizza para mim consumir. Ninguém vai comprar uma pizza para jogar fora, né? O preço que tá a pizza ainda, misericórdia. Melhor não comprar pizza. Mas eu nunca vou comprar algo para consumir, eu nunca vou pegar algo e comprar algo que eu não vou consumir. Então, quando nós escutamos essas músicas, nós estamos consumindo tudo aquilo que está falando. Palavras
modo. Maldições que estão sendo jogadas através das músicas na vida dos nossos filhos, não só de crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todos. Por que vocês acham que criança, bebê, gosta tanto de música? Ah, porque é coloridinho, meu desenho bonitinho. Também. Mas é por quê? Porque tem poder. Tem poder nas notas musicais. Tem poder na melodia. Você vai assistir um filme ou uma série sem música. Não passa emoção nenhuma. Já assistiu? Fala, nossa, coisa chata, não tem música. Mas coloca uma música lá, um som, para você ver como já muda os seus sentimentos, já muda o que você pensa, o que você está sentindo. E na nossa vida espiritual é da mesma forma. Então, quantos de nós temos consumido conteúdos só de morte para a nossa vida? Palavras que estão trazendo maldição, que está trazendo maldição para a nossa casa, para a nossa vida, nos levando para o inferno. Essa é a verdade. E os terrores das músicas estão cada dia mais difíceis. Tanto que eu entro no meu Instagram, até eu coloco só no botãozinho para não escutar nada. Porque hoje eu estava vendo uns stories lá, eu digo, nossa, mas está escutando funk? Eu disse, não estou não. É o story que passou e passou a música. Por quê? É isso que o diabo tem colocado, os manjares que o diabo tem colocado nas prateleiras, e muitos têm comprado e consumido isso. E qual é o fruto que tem trazido para a sua vida? Frutos ruins, frutos de morte. Mas nós temos que carregar os frutos que vêm de Deus. Então, toda vez que nós louvamos e dando graças, nós estamos produzindo bons frutos. E quanto mais frutos são produzidos, mais o nome do Senhor é glorificado. Quanto mais seu nome for glorificado, mais é a força que vai se desencadear. Então, quanto mais você louvar o Senhor, quanto mais você exaltar o Senhor, mais frutos bons vai sair dos seus lábios. Lá na minha casa, quem quase já foi, quase em frente à porta da minha sala, tem uma árvore de acerola, né? Todo mundo gosta de acerola, né? E quando aquela árvore está cheia, toda vermelhinha, gente, é a coisa mais linda que tem. Você olha e você fala, não que quando ela não esteja, ela não seja bonita. Mas quando ela está toda carregada, você olha e você fala, nossa, que lindo, né? Aí ela dá aqueles frutos, nós vamos lá pegar, tomando um suco de acerola. Glória a Deus, aleluia, que nós temos esse privilégio, porque a acerola está cara por aí, né? Nós temos esse privilégio, glória a Deus por isso. E quando ela já deu todos os frutos, ela fica toda verdinha. Aí daqui a pouco ela vai começar de novo, aí umas florzinhas branquinhas. Ela está toda branquinha, cheia de florzinha. Aí quando você olha ali, você fala, nossa, esse ano vai dar bastante fruto. Esse ano vai dar bastante acerola. E a nossa vida é da mesma forma. As pessoas têm que olhar para nós, têm que ver Deus em mim. Ela tem que ver Deus em você. Ela tem que olhar para nós e olhar os nossos frutos e falar, nossa, essa aí está dando fruto, esse aí está dando fruto, esse aí eu quero estar perto, olha, eu quero estar perto desse fruto, eu quero estar junto desse fruto. E essa é a nossa vida. Então, quando você abrir os seus lábios, que os seus lábios sejam para glorificar, exaltar o nome do Senhor.
ele na ocasião que eu falei para ele, só, o Senhor falou não para isso. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer do jeito que eu quero, mas ele vai fazer do jeito que ele quer. Então assim, mas para você estar sensível a ouvir a voz do Senhor, você precisa estar ligado com ele. Você precisa estar íntimo do Senhor. Você precisa, a sua vida precisa ser uma vida de louvor e adoração. Os teus lábios precisam proferir frutos de louvor e adoração ao Senhor. Então pense nisso. Toda vez agora que você estiver louvando, lembre-se que você está dando frutos. Porque aqui a palavra fala que é o fruto que confessa o nome do Senhor. E aqui também tem uma palavra-chave que fala sacrifício de louvor. Outra palavra que chama atenção é a palavra sacrifício. Então nós devemos oferecer sacrifícios de louvores a Deus. Isso sugere que devemos louvá-lo sempre e não apenas quando tudo vai bem. Foi como eu falei, quando a gente está passando por lutas, é fácil você louvar? Não é. Mas quando você louva, você está dando um sacrifício. Você está falando, Senhor, olha, eu não quero cantar não, mas eu vou. Eu não quero cantar não, então ouve, eu não quero não. Mas você vai e você louva, porque você está dando um sacrifício de louvor ao Senhor. Ainda que nós não achemos ser necessário, assim mesmo devemos oferecer sacrifícios de louvor, porque isso é o que Deus quer, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, quando as circunstâncias estiverem tristes e sombrias, dê ao Senhor sacrifícios de louvor. Quando somos atacados pela doença ou por outra situação, a nossa força é reduzida a zero, aí que nós temos que dar sacrifícios de louvor ao Senhor. Então aqui tem uma verdade bíblica poderosa, que quando percebemos que o não também vem de Deus, Deus nos conduz de modo que o louvemos sempre. Então em dias bons e em dias maus, sempre louve ao Senhor. Está chovendo, está sol, louve ao Senhor. Tempo claro, tempo escuro, louve ao Senhor. Está agradável ou não, louve ao Senhor. Ânimo alto ou sem ânimo nenhum, louve ao Senhor. Na saúde ou na doença, louve ao Senhor, porque Ele quer sacrifício de louvor nos seus lábios. Nós não lemos lá no começo que Deus habita e entroniza, está entronizado em meio aos louvores. É onde que Deus habita? Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Então, quando nós louvamos, nós estamos adorando em todo o tempo e fora do tempo. Simplesmente louve, simplesmente adore ao Senhor. Então eu quero que você perceba que o louvor na vida do cristão, ele não é opcional. Você não tem opção de louvá-lo não. A palavra é clara, que Deus habita em meio aos louvores. Se Deus habita em meio aos louvores, Ele habita em você não tem opção de ficar calado. Você tem que louvar em todo o tempo, você tem que estar louvando. Então na vida do cristão, louvar não é opção. Você não tem opção. Você precisa louvar. Porque é o que Deus espera de nós, Deus espera de mim e Deus espera de você. Então quando nós louvamos a Ele, nós estamos obedecendo a Ele. Nós estamos sendo obedientes. Então, qual é a chave? Primeiro louve e depois você aguarde os frutos. Primeiro louve, que depois os frutos virão. Ah, pastor, vai estar difícil, minha árvore está seca, não está vendo fruto não. Louve, que os frutos virão. Tenha fé. Tenha fé. Mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, tenha fé. Tenha fé. Você vai viver a promessa do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo do Senhor, tudo se cumpre. Apenas louve. Louve. Louve, que os frutos virão. Os frutos virão. Você é árvore frutífera. Você é árvore frutífera. Por mais que você não está vendo, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão vendo fruto em você.
Você está obedecendo. Porque você sabe que o fruto vai vir. Que o fruto virá. O fruto do tempo determinado virá. Não apenas louvar quando todas as contas estão pagas, mas também louvar nas adversidades. Esta é a hora que devemos bendizê-lo. Então Deus nos abençoará. E há muitas pessoas que desconhecem o poder do louvor. Muitas pessoas não sabem, acham que são apenas música, apenas uma liturgia do culto, louvar, chegar lá, cantar louvor. Não é. Hoje você aprendeu que Deus está enraizado no meio dos louvores. O louvor é cura, a restauração. Eu me lembro de uma certa ocasião, muitos anos atrás, nós estávamos ministrando, louvor, e eu lembro que nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, e eu estava louvando. Eu estava louvando o louvor, né? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E eu cantei esse louvor no meio do culto, glória a Deus. E passando esses 2 dias, a pastora da igreja chegou para mim e falou assim: eu tenho testemunho para te contar. E eu falei assim: que bom, que bênção, né? E ela tinha me falado que ela tinha recebido um diagnóstico, que ela estava com um nódulo nos seios, e ela tinha recebido um diagnóstico ruim, e ela ia voltar e ela não tinha contado para ninguém, ela tinha guardado para ela, e ela tinha um retorno no médico 2 dias depois, do culto, e quando ela retornou no médico, o médico fez os exames e o nódulo tinha sumido. E ela falou que quando nós estávamos ali louvando no culto, ela sentia que os seios dela estavam queimando. Ela sentia aquilo queimando, e ela estava sentindo, coisa estranha, ela achando que era uma dor de alguma coisa. E ela falou para mim: eu creio que naquele momento eu recebi a cura. E aquele diagnóstico dela, que era um diagnóstico mal, ruim, através do louvor, foi transformado em bênção no vida dela. Deus pode fazer? Pode. Para alguns Deus não faz? Para alguns Deus faz de outra forma, mas Ele tem poder. E ela nunca mais teve nada. Então, assim, Deus, Ele habita realmente. Nós temos que entender essa força explosiva que há no louvor e na adoração. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e verdade, independentemente da situação que ele está vivendo. Então, muitas pessoas não entendem o poder que há no louvor. Muitas pessoas não entendem o poder que há na adoração. Mas esta noite eu venho aqui para falar para você que há poder no seu louvor, há poder na sua adoração, há poder nos seus lábios quando você coloca os frutos de bênção para fora daquilo ali. Não, Senhor, vai acontecer. Eu vou viver
Levanta um aleluia na presença do inimigo. Então levante um aleluia todos os dias. Isso aqui são louvores que eu estou cantando. Olha, você vê quantos louvores tem. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor subirá. Então na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor vai subir. A morte é vencida, o reino está. Então esses são frutos de louvor. Então eu te desafio a partir de hoje. Se você já louvava ao Senhor, louve mais, adore mais, exalte mais ao Senhor, ponha em prática o poder do louvor. Louvando ao Senhor, nós adquirimos força. Louvando ao Senhor, nós adquirimos força para vencer os dias maus. Alegrai-vos do Senhor. Lembre-se, louve, porque os frutos virão, as bênçãos virão, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu te convido a ficar de pé neste momento. Aleluia. Porque nós, mas é muito fácil falar para louvar quando tudo vai bem. Mas nós aprendemos aqui, a palavra diz que é para nós louvarmos a Ele em todo tempo. Quando vai bem, quando não vai bem. Oh, eterno Deus. E Ele quer nessa noite que você tenha um coração de verdadeiro adorador, aquele que adora Ele em espírito e verdade, independentemente da situação que você tem vivido, da situação que você tem passado. Porque Ele habita em meio aos louvores, Ele está entronizado em meio aos louvores, e Ele habita em mim, Ele habita em você. É você que vai chamar a presença do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Não é somente quando você vem no culto no domingo, ou você vem na célula, ou você vem no PGD, não. É todo dia, toda hora, é sempre, constância todos os dias. E quem é responsável por isso? É você. Somos nós. Eu sou responsável em trazer a presença do Espírito Santo para a minha vida. Eu sou responsável em trazer a presença do Espírito Santo para a minha casa. Eu sou responsável de trazer a presença do Espírito Santo aonde eu trabalho. Eu sou responsável para trazer a presença do Espírito Santo na minha rua, na minha casa, no meio da minha família. Eu sou responsável. Você é responsável por isso. Está nas tuas mãos. Louvar sempre em fora de tempo, tá ruim, tá mal, mas eu vou louvar ao Senhor, eu vou exaltar ao Senhor, não importa a circunstância, não importa a situação, eu vou louvar ao Senhor, porque Ele está falando para mim, louve, porque os frutos virão, louve primeiro, porque os frutos vão vir depois. Então adore a Ele, bendiga o nome dEle, mesmo na dor, na tristeza. Louve e exalte o nome dEle, porque você está obedecendo a Ele. Você não vai estar obedecendo, você não vai fazer o que o pastor, a pastora, o seu líder está pedindo, não. Você vai obedecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então louve e exalte o nome dEle. Tenha uma vida de adoração, de busca ao Senhor, porque Ele habita em você, Ele habita dentro de você, e Ele está entronizado, Ele habita em meio aos louvores. Então eu convido você nesta noite a fazer essa oração. Fala, Senhor, me ajude a louvá-lo a cada dia mais.
Eu te louvarei. Não importa as circunstâncias, Senhor, eu te louvarei. Somente a ti, Jesus. Pastor, mas eu não conheço a letra, inventa. Pastor, eu não conheço nenhuma, inventa um louvor, faz você um louvor, seja você um compositor ao Senhor. Comece a cantar, pastor, mas eu não invento um ritmo. A única coisa que Deus quer é que você louve. Tão novo. Não importa a circunstância. Louve. Louve. E continue louvando. Porque quando você está louvando, você está na mesa com Jesus. Quando você está cantando louvores, você está sentado na mesa com Jesus. Quando você está sentado na mesa, o que acontece? Você fica pequeno. Ele te enche até transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Principalmente de quem está mais perto de você. Então vai transbordar principalmente na tua
teu trabalho. Vai transbordar. Em nome de Jesus, essa semana você vai transbordar. Em nome de Jesus, essa semana você vai transbordar na tua casa, você vai transbordar na escola, você vai transbordar na rua, você vai transbordar no trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai transbordar. A honra e a glória dele. Amém, queridos? Você recebe aí essa palavra de Deus? Eu vou louvar. Em casa, como eu disse, o louvor já é uma constante. Às vezes a pastora até fala, é isso aí, louva mesmo. Melhor se louva mais, né? Então vamos louvar ainda mais. Porque Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em mim, habita em você. E por isso nós temos que louvar. Então louve. Deixa Deus usar a tua vida através do louvor. Toma posse de cada palavra de Deus através do louvor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Papai querido, Papai amado, muito obrigado por essa oportunidade de te louvar, de te adorar, de estar à mesa com o Senhor, de receber a tua orientação, a tua direção, a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família. Muito obrigado por fazer parte desse grande projeto que é o teu reino. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, cheia de louvor. Uma semana onde nós vamos transbordar a tua graça, o teu amor, o teu favor. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam